Paz do Senhor, amada igreja. Eu quero convidá-las a ler um texto das Sagradas Escrituras. Na verdade, eu vou tomar uma parte do texto que está Tiago. Vamos para a epístola de Tiago, o último capítulo. Capítulo 5. Ainda bem que vocês já ficaram de pé um pouquinho, né? Na hora do hino. E já se organizam aí. A oração da fé é o título. Mas eu vou tomar só a última frase aqui do versículo 16. E com base a esta afirmação das Escrituras, nós vamos então lhes compartilhar o tema desta tarde. E eu quero que você leia comigo. Eu sei que tem versão em que a frase ela é um pouquinho diferente, mas a ideia não, tá? No 3 a gente vai ler: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tem algumas que dizem poderosa. A oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Mas leia de acordo com a sua versão. 1, 2, 3. A oração de um justo é poderosa e eficaz. De quantos justos? Mas qual é a prerrogativa aí para que ela seja eficaz? Tem que ser feita por um. Pronto, aí está. Nós vamos falar sobre o tema: a oração, um chamado para todos. Diga para essa pessoa que está do seu lado: a oração é um chamado para todos. Quando eu digo todos, eu estou dizendo salvos em Jesus. E já começo aqui na introdução dizendo que nenhum segmento pode patentear a oração. Não é verdade? Não pode. Nenhum segmento pode ignorar a oração. Nenhum segmento pode protelar a oração. Subestimar a oração. Fazer vista grossa a oração. A oração, eu vou falar sobre a eficácia dela na vida de um justo. Para trazer-lhes para o tempo. Antes de qualquer resposta, manifestação, mover, impacto de Deus como resposta da oração, o que antecede a oração é a base para estimular qualquer pessoa a orar. Senão, ela se tornava um negócio, uma moeda de negócio. E ela não é uma moeda de negócio para a igreja. A oração, ela é a aproximação de Deus com sua igreja. A oração é oportunidade de relacionamento, acima de tudo. De intimidade. E ela é feita por meio de palavras. E graças a Deus que também por pensamento. Porque tem momentos que as palavras não resolvem, né? Dependendo do impacto da luta, as palavras, elas não são verbalizadas. Mas a oração é algo tão profundo que ela já começa no interior do homem. E aí as palavras, que é o veículo de comunicação do homem para Deus, porque Deus, Ele pode falar sem palavras, mas a gente não, né? A gente precisa. Os linguistas dizem que realmente é a evolução do homem para transmitir sua ideia e seu pensamento. Pois é. E esta oração, que é eficaz, ela desenvolve-se através de confissão, porque eu estou falando de relacionamento, né? Com Deus. E se a gente tem relacionamento com um grande amigo, a gente tira as máscaras para os amigos íntimos, né? Todo mundo não pode nos ver,
com o avental. Mas os amigos podem. Todo mundo não pode me ver chorar, mas amigos podem me ver chorar. Eu não tenho que esconder ou maquiar uma dor a um amigo. Na verdade, o amigo é aquele que consegue fazer a leitura e ver o que está por trás da máscara. Isso é amigo, é acessível. E aí você não tem medo, né, de ser humano diante dos amigos, né? Porque tem pessoas que querem ver só o seu divino. Se vir sua humanidade, elas... Mas aqui vamos. Por isso que ela inclui confissão. Por que ela inclui confissão? Que eu estou falando que você entra dentro de um trono. Você entra diante da sala do trono. E você é recebida por Deus. É mais ou menos assim. 10 da noite, 11 da noite, 4 da manhã. Você se ajoelha ou está em algum lugar, está num leito, uma enfermidade. E você chama Deus. Quando você chama Deus, o céu, ele não está longe. É incrível. O céu está tão perto que tem pessoas que nem clamam a Deus falando, só no coração e Ele ouve. É isso mesmo. Agora, diante de um Deus desse, a gente não vai orar para impressioná-lo. Quem é que vai querer impressionar Deus? Diga aí. E por isso que alguns especialistas, eu vou chamar especialista, eu não sei se tem especialista em oração, né? Mas alguns estudiosos, assim, homens de Deus, que já entenderam que a oração, ela esmaga o homem. Ninguém ora de salto alto diante de Deus, né? Não dá. Não dá. Porque a sua história começa olhando para a cruz. E a cruz, você chora morrendo de dor, né? Jesus ali, que maldade fizeram com ele. Quando, na verdade, nós estamos ali crucificando ele. Só coisa, né? Nós o crucificamos. Foram os nossos pecados que levou Jesus ao sacrifício da cruz. Então a cruz nos esmaga. É por isso que tem gente que nem canta mais nada sobre a cruz. Quer dar um salto pela cruz e só quer a glória. Não é assim não, irmão. A história do cristianismo começa na cruz. E quanto mais esmagada eu tiver, mais a graça vai em mim e me levanta. É o pecado que me mata, mas a graça me restaura. E aí começa confissão. Tem gente que não confessa mais nada a Deus. Tem gente que quer dar ordem a Deus. Tem gente que quer dar tempo a Deus. Tem gente que quer pressionar Deus. Mas quem entende o que é a oração, começa dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor. Meu irmão, se quer tocar no coração de Deus, começa colocando sua história como ela é. Antes que o diabo lhe acuse, antes que o irmão acuse você, não precisa não, chegue antes de tudo isso. Diga, realmente falei o que não devia, eu fui linguaruda mesmo, eu bisbilhotei, eu que fiz esse tumulto, me ajuda Deus. Quando a gente reconhece isso, a nossa oração evolui. Tá certo, meu filho, tá certo. Aí você começa a chorar, entra no nível de quebrantamento. O quebrantamento é uma ação do Espírito no coração do homem. Não é aquela lágrima de manipulação. É algo gerado pelo Espírito. E cuidado aí, viu? Que tem níveis de oração, níveis. Preste atenção. Isso é um negócio muito... A gente vai entendendo, quanto mais a gente vai morrendo, mais a gente vai entendendo as coisas de Deus. Tem orações que você nem pensava em orar. Quando você menos espera, naquele choro, naquela angústia, aí você dá um papel assinado a Deus. Aí não volta mais atrás, porque você pode até esquecer, mas Deus já arquivou. Está arquivado. Oh, meu Deus, eu entrego a minha vida. O que o Senhor quiser fazer com a minha vida, está na tua, irmão. E quando a gente está nesse quebrantamento, a gente se rende totalmente. Aí Deus diz, eu aceito essa proposta aí. Vou trabalhar agora para cumprir esse desejo seu. A adoração. Irmã, adorar é orar. Adoração, adoração. Diga comigo, adoração. É adoração, é verdade. Eu vou ensinar isso aqui. Eu vou compartilhar com vocês esses momentos tudinho na vida das orações que abriram o céu, tá certo? Em uma hora, se Deus quiser, a gente consegue, em nome de Jesus. A oração leva você para esse nível de adoração.
Aí quem tem acordeon, né? Quantas vezes você adorou a Deus, né, meu filho? Sozinho, na calada da madrugada. Ui, que coisa maravilhosa. E eu que toco violão, vou lá no meu momento recluso com Deus e só eu e Deus. Porque se eu trouxer para cá, os tocadores vão dizer, que isso, meu Deus. Mas dá certinho. E eu tô aqui, Senhor. Para quê, minha filha? Eu vim tocar para o Senhor. Eu sei que o Senhor tem aí uma orquestra top aí em cima, né? Mas que tal incluir-me também aqui, deixar eu cantando e adorando, e pego o pano e choro e canto. Eu estou lá, menino, vou lhe dizer um negócio. A presença de Deus vai nos possuindo assim, de forma tão grande, que gera. Dá a tua mão. Comunhão. É mais ou menos assim, entrelaça uma mão na outra mão aí. Entrelaça. Tem um momento da nossa oração que você não sabe se ele está em você ou você está nele. Você não consegue ver as fronteiras mais. Eu acho que ele lhe assimilou e você assimilou. E há um momento tão glorioso. É nesse momento aí da comunhão que o eco da voz de Deus estronda. É aí quando você não lembra mais de quem está na UTI, de quem está lhe machucando, de quem está lhe perseguindo, do problema, do desemprego, da falta de pão. As coisas da terra ficam e você entra nessa dimensão. É por essa razão que quando a igreja chegar no céu, ela vai viver nessa comunhão assim com Deus. Olha, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, é algo tão grande que você falando em língua não lembra de nada. Quem está do seu lado, quem está na frente, problema. Ela vive nessa dimensão. É essa dimensão que a gente busca na oração. Enquanto a gente estiver por aqui pela terra, não houve uma entrega plena. E as coisas de Deus também não são compartilhadas nem em profundidade. Porque Deus não fala com a mente do homem. Tá certo? A mente do homem é acelerada. Deus fala com o interior do homem. Por isso ele desacelera-nos na oração para promover essa comunhão. E aí é quando o problema não está resolvido. Você não tem nada fisicamente mudado na sua história, mas você entra em uma dimensão de gratidão. Você começa a agradecer. Mas o menino está doente, você começa a agradecer. Mas a porta ainda está fechada, você começa a agradecer. Você vai na contramão do que você está vendo, porque a fé para o milagre já foi derramada por Deus no seu coração. Aí você muda o seu discurso. E aí vem a petição, é quando você pede por você. Aí vem a intercessão, é quando alguma coisa, nação ou pessoas entram na sua intercessão e você levanta diante de Deus. Orar não é bom no sentido de apetecível. Mas orar é necessário para gerar em nós esse gozo pela presença de Deus. Por isso, a igreja sempre se moveu com 2 pés. Oração e palavra. Palavra e oração. Porque a igreja que não tem palavra, ela é uma igreja infantilizada. Verdade. Ela pode até crescer muito, mas ela não tem raiz. De aí, quando o vento se levanta, se dispersa rapidinho. É uma igreja enferma, com muitos problemas e conflitos de relacionamento, porque a palavra, ela é tão importante na vida da igreja, que ela orienta a oração. E é muito bom orar a palavra de Deus. O exemplo do uso da palavra na oração. Primeira vez que foi mencionado nas Escrituras, o termo que dá origem à oração está em Gênesis 4:26. Gênesis
4 e 26. Vou ler esse texto para você. Venha comigo. Até aí, uma oração elaborada, nós vamos ver, feita por Abraão, quando ele vai interceder. Mas aqui, nos diz assim, Moisés nos diz, a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A partir daí, essa linhagem aí, que descobriu a eficácia da oração, vai ser a linhagem que Deus vai preservar para no futuro cumprir a promessa da redenção. A oração, ela está nos primórdios de tudo que Deus vai fazer. Ele nem precisava. Mas a oração é tão importante que existem algumas pessoas, escritores bons, que tiveram vida de oração. E eu não estou falando eu estou falando de nomes, de peso, como Spurgeon, como Moody, como Martin Lloyd Jones. Eles diziam que Deus não fará nada nessa terra sem trazer o sentimento de oração para a igreja. Parece até um absurdo dizer isso. Mas quando você vai estudar o capítulo 12 de Zacarias, profético aquele capítulo está mostrando Jerusalém toda sitiada, final da grande tribulação. O exército das nações cercando Jerusalém para destruir Jerusalém. E quem vai salvar, só tem uma chance de Israel sobreviver a esse ataque das nações que já estão se preparando para os dias finais. Grandes exércitos no mundo, como China, como Rússia, estão quase na fronteira de Israel. A parte disso, com a colisão política que deve se organizar ainda mais para os dias finais. Mas a coisa é tão séria que o profeta Zacarias, ele consegue nos dar a luz que até para a chegada do Messias na terra, ou de Jesus para os judeus, porque ele já é nosso Salvador, mas para os judeus ele é o Mashiach esperado. Para salvá-los, Deus derrama sobre a nação que está em combate veemente um espírito de graça e de súplica. E a nação guerreando para o momento e começa a orar para que o Messias venha. E a Bíblia diz que aí o Messias desce sobre o monte, lá está, e fende o monte pelo meio, e a nação escapa dos algozes. Um derramar do espírito de súplica. Nem precisava, né? Já está profetizado que o Messias vem salvar Israel. Mas eu estou mostrando a você onde entra a questão da oração. Deus costuma visitar igrejas, ministérios, nações, em tempos e tempos, trazendo um mover. Tudo começa por um mover de oração. Quando a oração ela se torna a marca da igreja, aí a palavra vem revelando o que Deus vai fazer. Por isso, Tiago, com análise na história dos patriarcas, observando a vivência de grandes homens no Antigo Testamento com Deus, e também na vida de Jesus, ele tem autoridade de escrever sobre a eficácia da oração. Ela é um instrumento que Deus disponibiliza para falar com você. Amém? É impressionante como ela enseja um canal de relacionamento com Jesus. Ela produz a quebra. Diga comigo, quebra. Quebra de sistemas e de esquemas que se movimentam no mundo contra tudo que se chama Deus. Você se chama Deus? Sim ou não? Você tem a marca de Deus na sua vida? Pronto. Então você entenda porque ela tem que fazer parte da nossa história. Ela pode destruir
as coisas más e construir as coisas boas. Ela edifica a igreja. Deus se agrada da oração de seus filhos. Ele tem prazer em ouvir a voz do seu povo. Ele gosta que seu povo busque com quebrantamento e contrição. Jeremias 29:13, Salmo 51:17. E os filhos de Deus aqui na terra, a guerra é essa. Os filhos de Deus precisam aprender a pedir. Pedir, dá-se-vos-á. Jesus diz. Jesus diz, buscai primeiro o quê? Depois a sua e as demais coisas. Então a vida cristã, ela não começa por necessidades aqui embaixo. Vida cristã sólida começa lá por cima. Se o reino vem, a justiça vem. E o que tiver fora da justiça de Deus é quebrado, é rompido, é solto, é mudado. Então a igreja, ela é levantada para trazer o reino. Buscai o reino e a sua justiça. Onde está o reino de Deus? Cadê o reino de Deus aqui nesta manhã? Diga, eu sou o reino de Deus. Por quê? Porque o reino, estou falando da pessoa, Jesus. Ele está aqui em mim e eu faço parte dele. Temos aliança. Uma coisa importante. O ato de orar, de buscar o Senhor, revela conhecimento de nossas profundas limitações. Só quem ora. Isso aí é o princípio da humildade. Ninguém que não é humilde não ora. Não precisa dizer que é humilde. Porque no dia que você disser que é humilde, você deixou de ser humilde. Porque humildade é uma virtude que você nunca poderá dizer que você tem. Nem sabe que você tem as pessoas que veem, né, pastora? A oração, ela é uma credencial pública. O que você ora em secreto, Deus mostra em público. Por essa razão, ela não pode ser ignorada. Viu, dona Samira? Não existe excesso de convites e nem de atividades que você feche a agenda e diga hoje não dá. É melhor você fechar a agenda para outras coisas e dizer para outras coisas hoje não dá. Por quê? Porque eu estou na presença do Pai. E não existe essa questão de entrar na presença com o celular ali, preocupado com quem vai ligar, com quem vai chamar. Deixa para fora, entra só pela presença de Deus. Deus está acima de qualquer economia mundial e de qualquer tecnologia de avanço. Sem menosprezar o bônus, temos que ter cuidado com o ônus. Muito bem. Por que eu devorar? Porque eu reconheço que eu sou limitada, sou carente. E ao mesmo tempo, eu amo Deus e gosto de estar na sua presença. Quanto mais você começa a buscá-lo, você começa a recebê-lo. Talvez você pense que você faz o maior esforço para estar com Deus. Que você fechar sua agenda é muito para você. Mas eu vou te contar uma coisa. Isaías fala de um Deus que trabalha 24 horas em prol dos que vão herdar a salvação. Você acha que a agenda de Deus é uma agenda? Ai, diga aí. Diga aí todas as nações. Deus tem que dar conta dos cristãos que estão em cadeias comunistas, dos que estão nos calabouços, dos que estão sendo abusados, das mulheres que estão apanhando de homem ruim. Deus tem que dar conta de quem está na UTI, de quem está na prisão, de quem está sofrendo, de quem está depressivo, de quem está correndo louco, do bandido que quer matar um crente. Deus vai dar conta de tudo isso. Acho que a agenda de Deus é uma agenda simples, mas Ele para nos ouvir. Não sou eu mais importante no meu tempo. É muito mais significativo entender
que quando eu oro, Ele me atende como se eu fosse a única pessoa daquele dia na audiência. É grande demais. Ele é grande. Ele é grande. Quando eu passei 3 dias em oração e jejum só com água, que no terceiro dia ele entrou no quarto, o quarto ficou pequeno, eu senti alguma coisa, me apertando, e eu me senti encolhida. E ele disse: Samira, eu estou aqui. E eu fiquei sem respirar, eu fiquei sem falar. É grande, ele é grande demais, mas você, quando consegue parar para trazê-lo, ele vem. Vem. Nós vamos mostrar aqui os negócios da oração. Então, o que é que eu saio daqui com consciência? De que a oração se caracteriza, diga comigo, dependência de Deus. Diga, dependência de Deus. Pronto, eu dependo de Deus. É por essa razão, para mim, o homem que mais reconheceu isso, ainda bem que logo nos primórdios da nação de Israel, senão o negócio teria ficado feio. Abraão. A resposta do crer de Abraão, a Bíblia diz que é como se ele dá a ideia de que ele se escorou em Deus. Quer dizer que eu vou fazer essa jornada todinha, confiando no teu cuidado? Tá bom. Deixa eu me escorar aqui em ti, porque com a minha força eu não dou conta não, Deus. Mas eu vou me escorar em ti. Eu dependo de ti. Tem alguém aqui escorado em Deus? Tem alguém aqui escorado em Deus? Pois é, se você estiver escorado em Deus, não se preocupe, minha filha. Fique tranquilo, com medo dos abalos, dos ventos fortes, das dificuldades, tá certo? Ele é uma rocha inabalável. Fique aí que ele vai dar conta. Diga comigo, a oração de um justo, pode muito, diga. Diga, eficaz a súplica do justo. De um. Talvez você esteja preocupada com números. Mas eu vou te contar uma coisa. Tem hora que o vale é só você que tem que descer para enfrentar o seu gigante. Pode ter irmão, pode ter amigo, pode ter um rei que lhe admire. Mas o gigante é você que tem que enfrentá-lo. E você só fará isso se você conhecer o seu Deus. Mas uma coisa eu digo, reserva de Deus você tem, viu? Na hora que você se dispõe, Deus já está lhe dando os recursos. Vamos aqui. Agora, dentro dessa eficácia, eu vou mostrar uns momentos de modelo de oração que eu posso aplicar na minha vida porque está nas Escrituras. Tá certo? Deus tem muitas maneiras de agir. Tá certo? Muitas maneiras de agir, mas existem modelos que se repetem nas Escrituras e o Espírito Santo diz para mim, observe isso aqui. Veja aqui, como é que Deus vai se mover. Muito bem. Existem situações em que as acusações contra a sua vida, da sua família, do seu chamado, do seu país, da sua cidade, são injustas. Elas não são verdadeiras. Mas a pessoa que estava veiculando essa informação, ela, no mínimo, ela tem força de influência. E o pior de tudo é que elas têm força de influência. As guerras espirituais, elas são feitas de hierarquia para hierarquia. Você vai perceber que nenhum moleque no reino da Babilônia afrontou Daniel. Nenhum. Quando ele foi levantado para o primeiro escalão do rei, ele era o homem da sala do banquete. Quem se sentava ali? Uma elite privilegiada. Então a guerra, a resistência, as palavras de injustiça, a inveja, não partiam de alguém que não podia atingi-lo, mas de alguém que tinha força. Agora nós vamos ver a eficácia da oração de um justo. Quando se levantam contra nós, contra a nossa casa, que o pano de fundo desse levante
é mentira, é falsas acusações, é inveja, é porque alguém está se sentindo ameaçado. Então começa a criar um esquema. Essas pessoas, elas se unem. Elas se unem ardilosamente a um plano diabólico. Que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E eu só tenho essa revelação porque Jesus disse isso. Ele disse o inimigo, e a gente sabe que aquilo ali, por analogia, se refere à resistência diabólica. Todas as vezes que Deus coloca a mão dele em algo, se prepare a uma declaração de resistência do inferno. Mas graças a Deus que ele nem dorme nem cochila. Que ele dá conta da vontade dele ser realizada. Sabe por quê? A coisa, ela entra para uma esfera assim de temor humano. Porque Deus não espera que você seja anjo. Deus dá conta de suas limitações humanas. Deus só não vai dar conta da sua ignorância pela busca. Se o negócio está pegando fogo, então corre para quem pode te ajudar. Primeira coisa, estratégia de guerra nesse nível não pode ser vencida com palavras. Não pode. Ninguém pode defender uma pessoa de uma calúnia. O mínimo que pode nas leis hoje é uma retratação. Mas já viu a analogia da calúnia, da mentira? Ela enferma, ela adoece, ela fere a autoestima. Ela quer gerar em nós um sentimento de, será que vale a pena tudo isso? A minha causa, eu estou lutando, e aí, como é que pode? Tá certo? O maior erro de quem vivencia um ataque desse é constituir, escuta o que eu estou lhe dizendo, um recurso humano para interceptar uma guerra que tem fundamento no inferno. Ninguém tem arma na terra para combater isso. E Jesus deixou isso bem claro para Pilatos. Por inveja ele foi traído, foi negado, foi vendido. Passou por um tribunal injusto, quebrando todas as regras do julgamento. E Pilatos disse, eu tenho autoridade para te soltar ou para te prender. E Jesus sabia muito bem que isso não era verdade. Assim que Jesus disse, você pensa, se o meu reino fosse daqui, provavelmente o teu discurso era efetivo, mas o meu reino não é daqui. E se eu quisesse ser livre desse processo, eu invocaria, de onde? De Galileu, levanta a mão, levanta a mão. Eu invocaria os anjos, 12 legiões. De onde é que vem o socorro para quebrar a resistência? Randa manai de coba show de rei manai. Olha, foi Jesus que disse isso. E Daniel teve essa experiência no Antigo Testamento. Inveja, ninguém está livre dela. Tem que orar a Deus para Jesus nos cobre contra a inveja. É terrível, é maquiavélica, é diabólica, vem da natureza de Satanás. E onde é que ela destila, desenvolve no coração de gente que ao invés de buscar a presença de Deus, fica procurando comprar as coisas espirituais. Meu filho, Deus não tem netinho não e nem tem queridinho dele não, tá? O caminho para Deus levantar a sua igreja é o caminho da cruz, da humilhação, do jejum, do pranto, do quebrantamento. É desse jeito, meu filho. Quer fazer como Elimas, que quer comprar o poder de Deus? E por isso que Pedro veio logo e amaldiçoou. Sai daqui, você não entende, filho do diabo. Não é assim não. Isso aí é história com Deus. Foi a vontade de Deus. É para o propósito de Deus. É para a glória de Deus. Por isso que você não serve para isso. Porque o seu sentimento é corrompido. Inveja da ascensão. Por que ele tinha inveja? Porque Daniel era aquele tipo de gente. Daniel é assim, era um homem tão espiritual. Eu nem estou falando mais do jovem, estou falando do homem Daniel. Ele tinha uma sabedoria tão dada por Deus.
Ele administrava as coisas do rei e ele não ficava engoldado lá. Olha, vocês viram o que eu interpretei? Eu fiz isso. Ele tinha um refúgio secreto. Refúgio secreto. Diga comigo, refúgio secreto. Ele amava estar com Deus. Não foi porque alguém mandou, é porque ele tinha essa necessidade. E o rei começou a observá-lo. Porque todo mundo, o rei tinha inteligência e percebia disputas claramente. Mas ele olhava para o comportamento de Daniel e via: esse menino aqui não vive brigando por nada. Todas as vezes é fiel. Esse é o cara que tem que trabalhar do meu lado. Eu preciso de um cara desse, que me honre, que seja fiel, que seja leal. E eu vejo alguma coisa especial na espiritualidade dele. A Bíblia diz que ele se distinguia, era diferente. Por que ele era diferente? Porque ele orava. Ele orava e estava na presença de Deus. E a Bíblia diz que quando armaram um esquema contra Daniel, foram para o rei fazer um edito, proibindo 30 dias ninguém se ajoelhar diante dos seus deuses, nem procurar fazer nenhuma petição a outro Deus, senão ao rei. Foram procurar Daniel, olhar a vida de baixo para cima, mas pensa no homem que não tinha brecha. Cuidado com as brechas. Israel, Nabucodonosor, meteu o exército dele no muro de Jerusalém. Quem diz é Jeremias, porque tinha uma brecha no muro. O exército entrou. Não tinha. E sabe o que aconteceu? Um homem santo desse jeito, justo, diga comigo, justo. Pois é, montaram um esquema todinho. Ele soube. O rei assinou o decreto, assinou. E o que ele fez? A Bíblia diz, quando Daniel soube, diga comigo, soube. Que a escritura estava assinada. Ele fez o quê? Vou falar com o rei. Não admito esse tipo de coisa não. Que história é essa? Eu sou o terceiro do reino. Eu faço parte do quadro mais próximo. Eu sou um homem de influência. Eu sou um homem de oração. Eu vou falar com o rei. Foi não. Ficou calado. Calou a boca. Diante desse tumulto, diga para essa irmã, não tente se defender. Contra a calúnia, contra a armadilha de Satanás nesse nível aí. Cala a boca, não tente se defender, porque não resolve. Isso é terrível. Quanto mais você mexe, mais tumultuada fica. Aí o diabo começa, vá atrás e diga: eu sou crente, mas meu braço não é. Procure saber quem fez isso. Levante um advogado, faça ele pagar. Vá não. Você quer que Deus haja? Você quer que Deus haja? Quando Deus age, a gente anda no meio dos leões. Tem leão por tudo que é lugar, meu querido. Aprenda a andar no meio dos leões. Radamanai deixou. Às vezes, irmã, a gente pensa que está só no meio das ovelhinhas, mas ali tem um leão. Doidinho para morder. Mas não vai morder, não. Não vai morder, não, sabe por quê? Você nem vai me ver passar. Por que você não vai me ver passar? Porque eu estou escondido. Eu estou escondido, porque a oração esconde. Diga: a oração me esconde, a oração me esconde, ela que me esconde, ela que me esconde. A Bíblia diz, olha, calou a boca e não tentou se defender. Mas gente, com um homem com o currículo de Daniel, mas ficou calado. E a Bíblia diz que ele se ajoelhou. E olha aí os níveis de oração. Olha, o segredo agora eu vou passar para você. Está no versículo das Escrituras. Daniel estava de joelho. Diga comigo, orava e dava graça diante do céu, como costumava fazer. Sabe o que é orar e dar graça? Se ajoelhava e dizia: Jesus, Deus, tu sabe que eu sou teu servo. Eu procuro andar na tua presença. Senhor, tu sabes que tem um esquema aí contra a minha vida. E só tu pode mudar.
Mas eu sou teu servo. Eu sei que tu vai criar uma situação. Eu já quero te agradecer pelo meu livramento. Ele terminava a oração sempre agradecendo. Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória. Porque eu estou aqui, Senhor. Eu não estou procurando ajuda de homem. Porque eu sei, Senhor, que de repente alguém poderia até se oferecer para influenciar. Mas o negócio aqui estava tão amarrado. Porque ninguém podia alterar o decreto, que era a lei dos medos e persas. Até o rei ficou preocupado, querendo montar um esquema para libertar. Mas Deus está mostrando que nesse nível de guerra espiritual, o negócio não se resolve aqui por baixo não, meu filho. Por melhor das intenções, a igreja tem que se levantar a mão para o céu. Ela tem que orar e tem que dar graça. Sabe quando é que você dá graça? Senhor Jesus, eu perdoo essa pessoa, deixo para lá, mas a vitória é minha. E aí, como é que está a história? Está sabendo o que estão dizendo em você lá no Facebook? Mas meu, glória a Deus, porque Deus tem me guardado até aqui. Eu vou dar resposta não? Já dei, já orei de madrugada, já estou dando graça porque Ele é comigo. É desse tipo de esquema. Agora, desculpa dizer aqui, mas tem muita gente engolida por leão. Gente boa, engolida pelos leões. Sabe por quê? Porque não crê na eficácia da oração. Só dá graça quem crê que Deus vai fazer. Deus, está aqui a minha petição, mas muito obrigada, porque eu sei que Tu és comigo. Era Daniel, todo dia a Bíblia orava e dava graça. Muito obrigada, Deus. Deixa o povo falar, ai, ai, ai. Deixa o povo falar, ai, ai, ai. E aí, Daniel, está sabendo o negócio como é que está? Os homens, olha, eles entenderam que Daniel orava 3 vezes. Quando eles chegaram para o rei, eles já sabiam da vida íntima de Daniel. Porque assim, Daniel nunca disse a ninguém, nunca foi falar com o rei, nunca pediu ajuda. Mas eles foram, é por isso que eu digo, quem ora tem credencial pública, né? Esse homem ora 3 vezes, porra, se ele orasse uma, já era complicado. Agora imagine 3 vezes, hein? Diga aí, de manhã, de tarde, de noite, Deus, o negócio está sério. Mas eu te agradeço, porque Tu estás no céu governando tudo. Deus, eu vi a estátua. Eu sei que os governos são humanos, mas é Tu que muda o tempo. Deus, Tu és o Deus soberano. A minha vida está nas Tuas mãos, Deus. E Deus, está certo, meu filho. Tem uns leões soltos, não tem, Tony? Para engolir um bocado de crente no século 21. Ai, ai, ai. Ai, mas nós vamos passar por eles. Vamos ou não vamos? Vamos. Por quê? Diga aí por quê. Porque você vai pedir as contas, quem está falando de você, quem está lhe caluniando, é isso? Não. Você vai processar, esse negócio de crente virou moda, processar a igreja, processar pastor, né? Isso aí, meu filho, vou lhe dizer uma coisa, quem faz isso sempre cai na boca do leão. É, meu filho, agora, eu e você, nós vamos passar no meio dos leões. Deus não vai tirar os leões não, já. Os leõezinhos faz parte da nossa história. Agora tem uma coisa, meu filho. Antes de enfrentar o leão, a gente tem que cair de joelho na presença de Deus. Orar e dar graça. A minha vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a oração de um justo. Sabe quando o rei chegou lá e disse, Daniel, será que o teu Deus, porventura, tenha te podido livrar da cova dos leões? Dos leões. Aí Daniel... Olha o que Tiago leu e disse. Com certeza ele deve ter lido essa história muitas vezes. Era judeu. Oh, rei, vive para sempre. Sim, o meu Deus me livrou. Por 2 coisas. Porque tudo aquilo que disseram contra mim a ti era mentira. Eu nem fui infiel a ti e nem fiel a Deus. E Deus viu a palavra aí é inocência. Inocência. Leão não come crente inocente. Leão não come crente inocente. Crente mentiroso, briguento, fofoqueiro, crente que acha que pode, orgulhoso, que briga até por um lugar na igreja. Ai, 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 ai. Mas Deus viu o meu coração. Deus é quem vê. O Deus que fecha a boca do leão é quem olha ao coração da igreja. Diga comigo, leão
não come crente inocente. Pronto. Aí orou e Deus deu livramento. Buscou ajuda. Então, orações, preste atenção para você pegar esse momento. Todas as vezes que houver um levante contra a sua vida, família, igreja, que tem um viés de inveja e mentira e calúnia, você só tem uma arma para guerrear. Isso, estou falando da eficácia da oração do justo. Se você tiver culpa na questão, então você primeiro tem que se retratar com Deus. Porque Deus não se envolve em causa. Daniel disse, Deus olhou para mim e viu que eu era inocente. Deus não pleiteia causa de quem não pecou e não confessou. Então, quando a gente quer envolver Deus no processo, a gente tem que ser honesto com Deus, não é verdade? Agora, tem uma coisa, se você for honesto, você pode ter certeza que a sua oração é poderosa. Ora e agradece. Sabe por quê? Isso é um treino contra a nossa raiva. Porque a coisa pior do mundo é você não ter feito uma coisa e alguém dizer que você fez. E a coisa toma uma proporção tão grande que você não consegue. Você se torna refém de um ataque. E aquilo machuca o coração. E quando o nosso coração está machucado, ele está propenso a ter raiva e a gente querer resolver com a nossa força. E Daniel nos mostra uma vacina. Ele cala a boca, vai para a presença de Deus, ele ora e depois ele agradece. O agradecimento cura o coração. Eu te agradeço, Deus, eu te agradeço, Deus, vai dar tudo certo. Eu sei que tu está nessa causa, eu te agradeço, Deus, eu te agradeço. Levanta a mão e comece a agradecer. Mas por quê? Porque tu vai ser glorificado nessa questão. No final das contas, tu vai trazer tudo à luz. Ele nunca pediu para Deus matar os inimigos. Ele só orava e agradecia. Muito bem? Esse é um modelo. Oração eficaz de um justo. Vamos para o segundo ponto. Prisão. Situações que nos cerceia. Situações que nos limita. Situações que nos dá fôlego curto. Prisões. E acabamos de ver uma palavra muito gloriosa de como Deus se moveu com a igreja para libertar Pedro da prisão. Quando acontece a prisão, normalmente pode ser prisão física, prisão emocional e prisão espiritual. Esse tipo de guerra, de prisão, tem uma ação efetiva da oração. E eu vou mostrar a você nas escrituras. Olha, levante contra a fé. Que venha com esquemas para impedir o meu crescimento, impedir o meu avanço, em qualquer que seja o lugar. Vou de uma esfera menor a uma esfera maior. Vamos começar em um lar onde só você é crente. O esposo não era, os filhos não são. Toda essa ingerência de quem não é crente vai tentar cercear seu espaço dentro da sua casa. Eles escutam música alta, veem todo tipo de filme. Se o esposo for um homem que bebe, traz bebida para dentro, traz amigos, enfim, faz todo aquele tumulto tentando encurralar seu espaço. E tem muitas mulheres que elas sofrem abuso emocional, que acaba sendo uma prisão terrível dentro de um lar desse tipo. Elas não podem ouvir um hino, não podem ouvir uma pregação e acusações contra o pastor ou coisa desse gênero. Isto é um tipo de prisão. Há também
a prisão no seu ambiente de trabalho. Dependendo da profissão de fé do seu gerente, do seu superior, que seja uma professora de universidade, que seja um empresário, não importa. Vira uma espécie de opressão que no fundo é uma prisão. Não quer lhe promover, dificulta seu trabalho, critica sobre sua igreja, faz piada com a Bíblia e torna impossível a sua convivência. E muitas pessoas querem fugir porque não dão conta. Isto é um tipo de prisão. Terceiro tipo de prisão é quando acontece fisicamente. Quando alguém vai ser preso porque estava pregando o evangelho, como nos países onde não há liberdade. E eu quero encorajar vocês a se atualizarem quanto a essa questão, para trazer as angústias da igreja que está nos campos de concentração e nos calabouços, buscando ajuda e oxigênio de Deus para suportar a opressão que é muito grande. Esse tipo de prisão se enquadra em um modelo de oração. Não adianta atacar as autoridades, não adianta enfrentar medindo força, porque isto fica só na esfera terrena. O pano de fundo de uma guerra dessa é espiritual. No mínimo, existe uma ação demoníaca de algum principado, dominantes de território, que estão ali tentando sufocar a presença da luz que está ali. Que é você, que é seu filho, que é alguém. E aí, como é que nós vamos avançar num negócio desse? Bem, você não pode desistir. Primeira coisa: tumultos, agressões e afrontas por amor ao evangelho. Tem alguém que já vivenciou isso? Levanta a mão aqui. Pois é. Nós vivenciamos isso no nosso país, abertamente hoje, não é, pastor? É uma guerra travada. Não é uma guerra maquiada, não. É travada. A guerra está travada. As instituições de força estão precisando que a igreja entre lá em oração. E Deus levante o trono dele lá. Pois é. Agora eu vou te contar aqui. Atos 16. Vai narrar uma intervenção de Deus. Paulo estava preso fisicamente, depois de libertar uma jovem de um espírito possesso, de adivinhação. Ele e Silas estavam com o corpo dilacerado por chicotes. E eles estavam sem poder sair, se comunicar e pedir ajuda. E Paulo foi até misericordioso, porque isso não era prisão para ele, não. Mas se ele tivesse reivindicado a cidadania dele, só Silas teria sofrido impacto. Então ele desce com Silas para a prisão, calado, mostrando que determinadas opressões tem que ter discernimento de que arma eu vou usar. É preciso entender que há momentos que a gente sofre o dano mesmo. Sacolejam com o nosso nome, fere o nosso coração, tira, fecha situações. Está aqui o seu currículo, mas eu vou botar pessoas, fulaninho na sua frente, porque você é crente. E você não vai criar um tumulto, aí deixando as coisas da igreja para trás, dificultando as tramitações dos processos, de aquisições, de compra, isso, aquilo, outro, já com represália. Como é que se resolve isso? Pois é, Paulo ensina. É chorando mesmo. Tem uma oração modelo para os que estão aprisionados. A Bíblia diz que o remédio para isso é uma oração diferenciada. Uma oração diferenciada. Essa aqui não é com ações de graça. Essa aqui é a oração com louvor. Louvor. Louvor.
A Bíblia diz que eles cantavam e oravam. Oravam e cantavam. Cantavam e oravam. Oravam e cantavam. Se a gente fizesse, preste atenção, isso é um esquema. Isso é um esquema que Deus ensina para a igreja se mover na terra. Ao invés de estar falando, medindo força, brigando, canta e ora. Que isso aqui não é termo de efeito, não. Deus desceu e deixou a marca visível da manifestação. Nem sempre Deus se manifesta dessa maneira, mas aqui Deus fez diferenciado. O abalo da presença de Deus refletiu nas estruturas da penitenciária do lugar onde ele estava. E olha que eu estive na prisão marmetina, não era essa prisão que Paulo estava. Mas na suposta prisão onde ele escreveu a segunda epístola de Timóteo, a Timóteo. Não tinha como, aquilo ali é tudo de rocha, uma rocha em cima da outra. Como que Deus abalou tudo aquilo ali, hein? Diga aí. Deus abalou de forma que todos os portões foram abertos. Eu vou te contar uma coisa aqui. A minha sogra, que partiu para o Senhor nessa pandemia, e que o luto dela foi tão custoso para mim, que quase que eu não me recupero. Mas hoje, graças a Deus, eu estou consolada, porque Deus me tratou com essa questão. De tanto que eu amava, e nós tínhamos um laço assim, espiritual muito forte, de orarmos e jejuarmos e guerrearmos juntas. É uma companheira de guerra, de batalha. Ela foi diretora há muitos anos. Depois mudou um político, que naquela época não era por eleição, era por indicação. E ela foi tirada da frente da escola, da direção, e passou a ser vice. A diretora, no dia seguinte, veio e tomou a chave da mão dela. E quando tomou a chave da mão dela, já desafiou-a. Porque era uma mulher com uma fé voltada para a feitiçaria. E viu que a minha sogra era cristã. E já chegou desafiando-a. Dificultou o trabalho dela. Humilhou minha sogra. Minha sogra chegava, a chave não estava na escola. Os alunos lá de fora. Foi um tumulto. Minha sogra chorou. E no dia escondia merenda. Era um tumulto. Dificultou o máximo que ela pôde. E um dia minha sogra chegou na minha casa chorando. Eu disse, o que foi? Ela disse, eu não dou conta mais. Está um clima terrível na escola. Ela tem inveja porque eu amo os alunos, ensino as coisas de Deus, sou muito humana, ajudo. E ela criou um clima de guerra espiritual comigo. Eu disse, então vamos fazer uma campanha de oração. Eu disse, minha sogra, não diga nada com ela. Eu não digo, eu fico calada. Até as irmãs ficam, as merendeiras, as assistentes ficam dizendo, repreenda, em frente. E ela, não. Minha sogra foi para a igreja. Ela toca acordeon. Tocava, né? Tu conheceste ela, Tony? Minha sogra é uma benção, né? E minha sogra acordava de 1 da manhã com ela no acordeon. Parece coisa de louco. Aquela semana que a gente entrou em oração, ela batia o pé assim de madrugada com o acordeon. E quando ela puxava o acordeon assim, que eu acordava, eu digo, o negócio tá, os anjos estão tudo ali naquele lugar. Aí nós fomos, eu fui ministrar no ciclo de oração. Quando eu cheguei no ciclo de oração, que comecei a saudar a igreja, ela estava assim num dos cantinhos lá sentadinha. E levantou uma irmã, foi lá onde ela estava e disse, eu vi todo o tumulto do inferno naquele lugar contra a tua vida. Mas eu estou hoje quebrando os braços de Faraó. Ai, rabananda, comaná. Eu recebi tua adoração. Olha, eu recebi. Quando estava me adorando e orando. É assim, meu irmão. Ninguém crente já sabe como vencer guerra. Não adianta não. A arma é essa. Não tem outra não, meu filho. Não tem tecnologia que muda essa história não. O céu só está sintonizado com esse tipo de arma. Eu vou lhe dizer uma coisa. Pode saber, pode ter tecnologia, pode estar aqui na ciência. Mas para o céu ser ativado, o caminho é esse. A arma é esse. É orar e cantar. É cantar e orar. É orar e cantar. É cantar e orar. Ai, mas eu vou te contar uma coisa. Aí, você sabe quando Deus fala um negócio desse, né? Eu
aqui comigo, disse, os braços de Faraó. Como assim, Deus? Eu perguntando a Deus, como que tu vai quebrar o braço de Faraó? Ai, meu filho, minha sogra, dali já começou a chorar, depois veio para aqui, teve a oportunidade e começou a cantar, e se alegrou, e você sabe, muito cheia de Deus ela. Isso era uma quinta-feira mais ou menos. Quando ela chegou na segunda-feira, na escola, estava a escola um tumulto mal do mundo. O que foi? Fulana foi removida às pressas. E já está aí no seu birô. Você é a nova diretora. Mas espera aí para tu ver um negócio feio. Ai, ai, ai. E eu com essa história de braço de Faraó quebrado. Braço de Faraó quebrado. Aí minha sogra, na sala da direção, tinha uma sala menor, onde se colocava algumas coisas nos livros. Aí minha sogra, que ainda não tinha entrado desde que tinha se tornado vice, entrou. Quando entrou lá, tinha um altar. E a estátua de Faraó. E os 2 braços quebrados. Levanta a mão para o céu. Diga comigo, a oração do crente é poderosa, é eficaz. Diga, na prisão emocional e física, diga, em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, eu vou orar. E vou entrar cantando. Ai, decante, arroba, rana, cheia de revanai. Entra no lugar que tu trabalha, cantando. Ai, decana, arroba, rana, cheia de revanai. Deixa eu te contar uma coisa. Eu passei uma luta na minha vida, bem grande, bem grande. E eu não sabia. Eu comecei quando eu ia ministrar, fazer assim. E era algo muito sério, porque a alma, ela começava a ser diluída pela presença de Deus. Aí minha filha disse, mãe, você está chamando o Espírito Santo quando você começa... Eu digo, eu estou guerreando, tem lugar que você não pode cantar em voz alta, mas você pode... Canta e ora! Ai, rabahai! Não haverá depressão para ti, nem o medo te aprisionará, porque Deus tem negócio contigo, tu estás viva, porque tu és coluna de oração. Enche aquele lugar de adoração e verás, quebra, e Deus expande o teu lugar, porque tu ora. Levanta a mão para o céu. Olha. Se tu me deixares agir, eu farei maior do que o que tu estás pensando. Canta. A igreja de Jesus, a igreja que saiu da pandemia, ela saiu com a dívida muito maior. Cante em línguas. Cante em línguas. Vou terminar. Quando enfrenta a tempestade, entra com jejum. É o que Paulo fez no barco. Olha, a minha irmã se afastou dos caminhos do Senhor por causa de um casamento. Na primeira gravidez, com essa grossura, pressão alta, propensa a uma eclâmpsia. Minha mãe saiu daqui para o Rio de Janeiro para cuidar dela. E no dia que ela foi ter o bebê, ela ia ter normal. Hospital da Marinha. Ficou quase 1 hora tendo as contrações. E o médico dizendo para ela: Dona Suzete, você precisa me ajudar. Faça força. E ela não tinha força. A pressão subiu.
Não dava nem para fazer um esquema de intervenção cirúrgica ali, que até que a pressão baixasse. E o médico se aperreou, saiu do centro cirúrgico e foi lá na minha mãe e disse: eu queria que a senhora tem fé em alguma coisa? Porque senão sua filha vai morrer. Ela não me ajuda. E eu já estou aqui angustiada sem saber o que fazer. E minha mãe, antes dela ir a bebê, disse para ela: você precisa entregar sua vida nas mãos de Jesus. Ela disse: mãe, eu vou me preparar para voltar para Jesus. Mas naquele leito, quando ela viu que ela ia morrer, minha mãe correu para o banheiro e botou a face no chão. Olha só. Visita Jesus. Visita Jesus. Visita Jesus. Faz o que eu não posso fazer. Visita Jesus. Visita Jesus. Visita Jesus. Minha mãe é mulher de oração, mulher de jejum, mulher que tem fé, chorando naquele banheiro do Hospital da Marinha, aí chorando: visita Jesus, visita. Minha irmã, ela disse que já quase morrendo, disse a Jesus: Jesus, eu sei que eu vou morrer, mas tu me der vida para eu criar meu filho, eu vou te servir o resto da vida. Quando ela disse isso, ela estava assim de frente, ela disse que viu uma porta se abrir e entrar um médico todo de branco com a malinha na mão, e lá vem ele e chega perto dela, e olha só o que ele faz. Ele vem no ouvido direito dela e diz: dona Suzete, você vai ter seu filho agora. Levante aí, levante. Eita Deus, que visita e muda o quadro. E quando ela acordou, o bebê estava do lado, e ela pergunta para a enfermeira: quem é aquele médico novo que chegou? Não, dona Suzete, não tinha nenhum médico não. Era o seu médico que estava... Não tinha um médico. Aí quando o doutor veio da alta: doutor, me diga uma coisa, quem foi aquele médico que entrou para lhe ajudar? Dona Suzete, a senhora... Não, dona Suzete, a senhora está enganada. Eu não estava não.